Bem, na verdade eu acho que essa é uma pergunta que a gente também se faz. Então vai depender muito do que a paciente, do que nós conseguimos identificar nessa paciente. Destruindo flora, termina deixando a gente com a imunidade mais baixa. Já ele consegue transmitir para a mulher e a mulher futuramente desenvolver, por exemplo, um câncer de colo uterino. Porque quando a gente fala de saúde da mulher, a gente fala num conjunto. Entrevias com Erivaldo Silva. Sejam bem-vindos a mais um podcast homenageando as mulheres luisgomenses, conversando com mulheres que inspiram. Esse podcast tem um oferecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, que aqui por sua secretária Eliane Torres, através da psicóloga Selma Caliani, a gente tem realizado com algumas mulheres que fazem a diferença no município de Luiz Gomes. Hoje conosco aqui Andresa Alexandre Moraes, ou simplesmente doutora Andresa Moraes. Ela tem 29 anos, se formou aos 24 anos em medicina. E a gente fala hoje aqui um pouquinho sobre a saúde da mulher. E aí, Andresa, boa tarde. Boa tarde, é um prazer sempre poder estar aqui esclarecendo o que vier de dúvidas ou falando um pouquinho do nosso dia a dia, né? Tanto quanto profissional como enquanto mulher. Pois bem, falando com a Andresa, a gente sabe que quando se fala em saúde da mulher é um assunto bastante abrangente e a primeira dúvida que surge quando se trata desse universo homem e mulher é porque as mulheres se cuidam mais, procuram mais os médicos, estão sempre indo mais aos hospitais, aos postos de saúde para cuidar da sua saúde. Bem, na verdade, eu acho que essa é uma pergunta que a gente também se faz, né? Nós temos essas estimativas de que as mulheres elas procuram mais os atendimentos, que as mulheres elas têm uma atenção maior ao cuidado, à saúde. Muitas vezes até é uma coisa cultural, né? Que o homem ele é mais, digamos assim, mais envergonhado, ele é mais despreocupado com a saúde, mas é uma coisa que nós, inclusive, tentamos no nosso dia a dia estar modificando. Então, essas ações que são feitas mês a mês, como agora estamos no março, né? Então, todo mês tem uma cor que simboliza algum cuidado. Então, dentro disso, nós também estamos tentando trazer mais o homem para dentro do nosso âmbito de cuidado com a saúde, né? Então, acredito que seja até uma questão mais cultural mesmo, desde dos nossos ancestrais. A mulher ela tem essa atenção maior, esse cuidado maior, essa preocupação maior, né? Então, desde a questão da gravidez, né? Que a mulher, quando ela vai gerar, ela precisa estar preparada. Então, muitas vezes, ela já tem essa atenção de que ela precisa estar pronta para receber, né? Para gerar aquele novo ser. Então, são fases e etapas na qual a mulher ela tem uma atenção e um cuidado maior consigo mesma. Conversando hoje aqui com a médica generalista Andresa Moraes, a menina que nasceu em Luiz Gomes, hoje formada em medicina, e que é muito bem vista pela sociedade, pelo trabalho que presta, pelo atendimento que fornece nas unidades de saúde do município de Luiz Gomes. Uma mulher chega à unidade para a primeira consulta de pré-natal com muitas dúvidas. A enfermeira, na anamnese, identificou uma gravidez de alto risco. Nessa situação, considera características quais a seguir? Para a gente determinar que é uma gravidez de alto risco ou para a gente manejar essa paciente? Para manejar essa paciente, o que deve ser feito durante essa gravidez? Pronto. Então, quando a gente fala de gravidez de alto risco, nós falamos de alguns problemas que a mulher ela pode ter durante a gestação, né? Entre eles, principais, nós temos que ter uma atenção maior, que é a hipertensão durante a gestação, a diabetes gestacional e alguns problemas como descolamento de placenta, placenta prévia,
as trombofilias. Então, vai depender muito do que nós conseguimos identificar nessa paciente. Então, a nossa preocupação sempre além dessa paciente ter o acompanhamento com a enfermeira, com o médico ou a médica da área, ela também ser passada com o médico especialista, que seria aí o ginecologista e o obstetra, né? Para juntos a gente conseguir tratar o melhor plano de tratamento para essa paciente. No caso de pacientes que apresentam durante a gravidez um quadro de hipertensão. Nunca foi hipertensa e durante a gravidez essa pressão aumentou. Então, a gente precisa controlar essa pressão. Sempre nós indicamos a questão de medidas de exercício físico, de uma alimentação mais saudável e também do acompanhamento multiprofissional, né? Então, com o nutricionista, com a própria educadora física. Nós tentamos manter esse acompanhamento que é importantíssimo, multiprofissional, para que a gente consiga trazer para essa paciente o melhor plano de tratamento. Então, quando a gente fala de hipertensão, existem as medicações que a gente já deve iniciar. Quando a gente fala de diabetes, também temos um protocolo. Então, sempre vai depender muito de como essa paciente, do que essa paciente ela apresenta de risco durante a gravidez. Né? Mas, de antemão, nós temos esse trabalho multiprofissional e esse trabalho também em parceria com os médicos que são especialistas, que estão ali justamente para nos auxiliar no momento que temos casos mais difíceis de condução. Muito bem. A TPM acontece necessariamente quantos dias antes da menstruação? Existe TPM pós-menstruação? Justamente. Nós temos o tempo pré-menstrual e essa tensão pré-menstrual e essa tensão pós-menstrual. Tem mulheres que dizem, uma semana de eu menstruar, eu já estou irritada. Que aí é quando a gente fala dessas modificações hormonais, que em algumas mulheres elas são piores do que em outras, né? Então, a gente fala toda de uma questão hormonal que mexe até com o psicológico da mulher durante esse período. Então, a gente tem a TPM, que é a tensão pré-menstrual, e tem aquela que é pós-menstrual. Ainda tem mulheres que dizem que tem a durante a menstruação, né? Então, a gente sabe que é um período muito delicado. A mulher está com os níveis hormonais fora do normal, né? Daquele basal dela. E aí, quando ela entra nesse processo, e aí vai depender de cada um, tem pessoas que não sentem essa mudança hormonal e tem pessoas que sentem demais. Então, normalmente, ali uma semana antes, já começa aquele pico de estresse maior. Muito bem. Lesão no colo do útero, a ferida do colo do útero, mesmo após cauterizada, pode voltar a aparecer? E quando aparece, então, existe um tratamento, existe a cura? Como é que isso funciona? Até mesmo pode haver uma cirurgia? Pronto, vamos falar um pouquinho, então, do câncer de colo de útero e das lesões pré-malignas, né? Então, assim, o câncer de colo de útero, ele é um câncer, que aí é um câncer que a gente fala que ele é um câncer prevenível, então, por isso que a gente fala tanto em prevenção do câncer de colo de útero, porque aparecem essas lesões intraepiteliais, que elas são pré-malignas, né? E o que é isso? A mulher ela adquire contato com o HPV, que é um tipo de vírus, que vai fazer essas lesões no colo uterino. E nós dividimos essas lesões em 3 níveis, NIC 1, NIC 2 e NIC 3, certo? Cada lesão dessa, ela vai ter um tratamento específico. Então, se a mulher ela fez o exame de prevenção dela e lá veio diagnosticado que tinha alguma coisa de estranho. É uma lesão, é uma paciente que tem uma lesão intraepitelial NIC 1, né? Então, é uma lesão que nós temos 2 protocolos. Alguns ginecologistas, eles optam por observar essa lesão. Porque o que acontece? A mulher, 85% das mulheres, elas vão ter contato com o HPV, né? Isso estudos dizem. Só que, na grande maioria das vezes, essas mulheres elas conseguem eliminar os sintomas dessa infecção, elas conseguem eliminar sozinhas. Nas que persistem e evoluem para essas lesões intraepiteliais, aí é o tratamento. Quando a gente fala de NIC 1, nós temos as 2 alternativas. Uma é fazer a cauterização da lesão e, a partir daí, dar o segmento. Se essa paciente
cauterizou uma lesão, a cada 6 meses ela vai ter que fazer o preventivo dela, e não mais a cada ano, até que a gente vê que essa paciente já teve um tempo hábil seguro de ser liberada para fazer anualmente, né? E outras pessoas só acompanham a cada 6 meses. Se a lesão aumentar, aí é que faz a cauterização. Quando é um NIC2, aí obrigatoriamente tem que ser cauterizado, né? E dependendo da lesão, existe um procedimento chamado de conificação. O que é isso? Porque aí é quando a gente já fala de NIC2 para NIC3, quando fica ali naquela dúvida, né? Então, assim, alguns ginecologistas já optam por fazer a conização. A conização é tipo uma cauterização mais profunda que remove todo o colo, toda uma porção do colo, né? Então, eles pegam um cautériozinho e raspam o colo uterino, tirando a lesão de todo o colo. E aí continua no segmento. Quando falamos de NIC3 em si, e aí é uma coisa que vai depender muito do que o médico ele vai ver lá no colo da paciente. É uma paciente que está com uma lesão já muito feia, já muito infiltrada. Alguns preferem fazer a cirurgia de retirada e outros fazem somente também a conificação. Muito bem. A conização, desculpa. Conversando hoje aqui com a doutora Andresa Moraes, a mulher tem a infecção urinária. Ela sempre tem que tomar antibióticos. Será que isso poderá atrapalhar a sua infertilidade? Em relação às infecções de trato urinário, não temos tanto, porque assim, nós temos, na verdade, a infecção de trato urinário, ela tem pouca relação com a questão da fertilidade em si. A gente fala mais do risco de infertilidade quando falamos de infecções na parte vaginal, na parte do canal vaginal. Que aí a gente pode ter doenças como a doença inflamatória pélvica, que se ela persiste por muito tempo, a infecção ali localizada, aí a paciente ela pode evoluir, sim, com um aumento do risco de infertilidade. Em relação ao uso do antibiótico, é muito ruim, né? Então, pessoas que têm frequentemente eu estou tendo infecção de urina. São pacientes que vão precisar ser investigadas, porque o uso indiscriminado de antibióticos, todo mês eu preciso tomar antibiótico. Então, aí a gente tem que partir de uma investigação. Porque essas infecções elas estão acontecendo. Será que estamos tratando com a medicação correta? E aí a gente inicia fazendo outras investigações, né? Porque o uso de antibiótico termina destruindo flora, termina deixando a gente com a imunidade mais baixa, termina deixando a pessoa mais resistente a certos tipos de bactérias por uso indiscriminado de antibióticos. IST. Existe a possibilidade de transferência de um vírus pelo homem de uma mulher para outra sem que o homem se contamine? Existe, assim, inclusive, por exemplo, nós temos o HPV. O HPV nos homens, ele é um vírus assintomático, né? Então, o homem ele é um transmissor assintomático do HPV. Então, o que acontece? O homem se contamina, normalmente não causa grandes malefícios para o homem, às vezes uma pequena verruguinha some, ele nem vê, e ele fica transferindo esse vírus, mas para ele não tem nenhum dano absurdo, né? Até porque se é uma região, o homem ele tem uma região que ele consegue ver se tiver alguma coisa errada. Já ele consegue transmitir para a mulher e a mulher futuramente desenvolver, por exemplo, um câncer de colo uterino. Mas ele é assintomático. E STS, como sífilis e HPV podem ser detectadas por meio de exames de sangue? Nós temos, sim, exames sorologias que mostram que o paciente ou está em vigência de doença ou já teve contato com o vírus. E, no caso da sífilis, nós usamos sorologias para saber se o paciente já teve ou se o paciente hoje ele encontra-se ainda com a doença, para a gente poder dar seguimento ao tratamento ou só ao acompanhamento. Com relação ao HPV, é possível contrair o vírus do HPV por uso de vaso sanitário,
de calcinha, que às vezes as mulheres usam na loja e deixa lá e outra vem? Normalmente não. Né? Então, algumas pessoas têm muito esse medo absurdo do uso do sanitário. Eu vou pegar HPV. Nós sabemos que para você conseguir contrair, então teria que ser um contato mais íntimo. Quando nós falamos, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, o preservativo é uma forma de prevenção em relação ao HPV? Só que é uma forma relativa. Porque o preservativo, ele cobre a região íntima, masculina ou feminina, mas toda a pelve, ela entra em contato íntimo, pele a pele. E esse pele a pele, então, se o homem ele tiver uma verruga que não seja na região peniana, mas que seja na lateral da coxa, ali bem próxima, aquela região, ela não vai estar protegida por preservativo. Ela vai estar em contato íntimo com pele a pele, né, da outra pessoa, do parceiro, da parceira. E aí ele consegue contrair. Então, normalmente, esse contato ele tem que ser um contato bem mais íntimo para você conseguir contrair. Conversando hoje aqui com a doutora Andresa Moraes, o assunto não é fácil, as perguntas são muito difíceis, principalmente para a gente que vai se aventurar em fazer essas perguntas aqui para a doutora Andresa, mas vamos aqui aos pouquinhos falando sobre a saúde da mulher. Sei que o HPV é transmitido por relação sexual, mas o casal que não tem relações com outras pessoas também está sujeito ao HPV? O HPV ele termina sendo justamente um vírus, né, sexualmente transmissível. Se o casal, na vida inteira, só teve relação um com o outro, esse risco ele é bem pequeno. Né? Porque, tanto que um dos fatores de risco são múltiplos parceiros. Então, o que é que acontece? Se, sexualmente, eles nunca tiveram contato com outras pessoas, só entre si, o risco de ter esse HPV ele é bem pequeno, certo? Pois bem, já estamos chegando ao final do nosso podcast, hoje com a doutora Andresa Moraes, aqui no oferecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, nossa amiga Eliane Torres, fazendo aí um trabalho também lá no bairro Sol Nascente com as mulheres, trabalho que vai se estender em outras comunidades do município. E hoje aqui a gente tendo esse prazer, essa oportunidade de poder falar um pouquinho, de levar essas informações a todas as mulheres luisgomenses em especial, mas com certeza a todas as mulheres que acompanham de todas as partes do Brasil, essas informações aqui com a doutora Andresa Moraes. Quais os principais cuidados, para a gente finalizar, que a mulher precisa ter para ter a sua saúde preservada? Pronto, vamos aproveitar aqui a deixa do Márcio Lilás, né? Puxar um pouquinho a sardinha agora para o mês. A mulher, ela tem alguns cuidados a mais que ela, inclusive, precisa ter, além do homem, né? Então, assim, aquela mulher que já tem uma vida sexual ativa, ela tem que estar ali fazendo o exame de prevenção anualmente. Aquelas mulheres que já chegaram à idade de fazer as mamografias, tem que fazer as mamografias também anualmente, porque quando a gente fala de saúde da mulher, a gente fala num conjunto, né? Então, toda pessoa, independente ela de sexo, ela vai ter que ter o cuidado com a alimentação, que é uma forma de prevenir várias doenças, vai ter que ter a rotina de uma atividade física, que também é um fator protetivo para diversas doenças, né? São coisas que nós fazemos ao longo da vida que diminuem nossas chances de desenvolver desde doenças crônicas como diabetes, como hipertensão, até chegar a doenças como câncer, que é uma doença mais grave. Né? Então, o cuidado com a alimentação, o cuidado com a atividade física, quando entrar nas faixas etárias de exames de rastreio, fazer, não ter vergonha. Então, o exame de prevenção, o Papa Nicolau, é um exame tranquilo, é um exame simples. Né? Então, deixar de lado essa vergonha que muitas têm, que deixam de fazer um exame desse tão importante, de diagnosticar lesões iniciais, de prevenir um câncer.
né? Então, entrou na faixa etária de fazer, iniciou vida sexual ativa, vamos fazer. Entrou na faixa etária do rastreio de câncer de mama, vamos fazer. Os exames de rotina anualmente também. É importante que seja feito para a gente diagnosticar problemas como doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, síndrome metabólica. E estar sempre em atenção com coisas diferentes que aparecem no nosso corpo, né? Então, o nosso corpo ele dá sinais quando estamos adoecendo. E não estou falando só da parte física, mas também da parte mental, que é um cuidado que nós devemos ter também, porque se nossa cabeça ela não estiver funcionando direitinho, o nosso corpo também não vai funcionar, né? Então, inicialmente, são esses os principais cuidados. Agradecendo aqui a doutora Andresa Moraes, agradecer também à Secretaria de Assistência Social, a Casa Pinheiro Materiais de Construção, construindo sempre o sonho das mulheres, o Atacadão da Limpeza, Salão Fios e Formas, na Rua Honório Bernardino, onde a mulher chega bonita e sai linda. A todos o nosso muito obrigado, Andresa, mais uma vez obrigado, espero contar com você outras vezes aqui para a gente conversar mais sobre outros assuntos relacionados à saúde. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, então sempre que pudermos trazer informações, pudermos trazer algo de importante a ser repassado, né? Porque a informação ela é uma arma do bem. Quando estamos informados, nós conseguimos nos cuidar mais. Então, precisando, pode sempre contar comigo. Compartilhe esse podcast, comente, curta, fique à vontade. A TV Sertões Brasil, homenageando todas as mulheres, Luiz Gomes. Parabéns, mulheres, pelo seu dia 8 de março. Deixe para sua mãe também, para suas amigas. Muito obrigada. Feliz Dia das Mulheres para todas nós, né? Exato. Obrigado a todos.